Nunca imaginei que uma simples ligação pudesse mudar completamente o rumo da minha vida aos 67 anos. A voz do meu filho Fernando, do outro lado da linha, ainda ecoa na minha mente. Mãe, não vamos mais viajar. Minha esposa e eu não queremos você. Aquelas palavras atravessaram meu coração como uma flecha envenenada. 35 anos criando um filho, noites sem dormir, sacrifícios incontáveis, tudo para ouvir que eu não era mais bem-vinda na vida dele. Meu nome é Jurema Figueiredo e por décadas administrei hotéis em Minas Gerais antes de me aposentar. Sempre fui uma mulher forte, daquelas que enfrentam a vida de frente. Enviuvei cedo e criei Fernando sozinha, equilibrando a maternidade com longas jornadas de trabalho. Ele era meu único filho, meu maior orgulho. Pelo menos era o que eu pensava até aquela manhã de quinta-feira. A viagem para Búzios estava planejada há meses. Era um presente que eu mesma havia me dado após o diagnóstico de uma doença que me assustou, mas que graças a Deus não progrediu. A vida é curta demais, disse minha amiga Regina quando soube que eu havia sobrevivido ao susto. Precisamos aproveitar cada momento. E foi assim que decidi reunir a família para passar uma semana na costa fluminense. Fernando, Patrícia e meu neto Mateus, de 12 anos, haviam confirmado presença. Tínhamos conversado sobre os passeios que faríamos, os restaurantes que visitaríamos. Mateus estava empolgado para me mostrar como havia melhorado na natação desde o verão anterior. Eu havia até comprado um binóculo para que pudéssemos observar as baleias jubarte que passam pelo litoral nessa época do ano. Quando o telefone tocou naquela quinta-feira, 3 dias antes da viagem, pensei que fosse Fernando confirmando o horário em que me pegariam para irmos juntos ao aeroporto. Em vez disso, ouvi aquelas palavras cruéis. Primeiro veio um silêncio do meu lado, tão profundo que acho que ele pensou que a ligação havia caído. Depois, com uma calma que nem eu sabia que possuía, respondi: "Tudo bem, filho, entendo perfeitamente." Ele pareceu surpreso com minha reação. Talvez esperasse lágrimas, súplicas ou uma discussão. Mas anos administrando crises em hotéis 5 estrelas me ensinaram que o melhor remédio para momentos difíceis é a dignidade. Desliguei o telefone e só então permiti que as lágrimas caíssem. Passei a noite inteira acordada, revirando aquela conversa em minha mente. Não conseguia entender o que havia feito de errado. Sempre tentei ser uma sogra discreta. Nunca me intrometi na criação de Mateus, mesmo quando discordava de algumas decisões. Patrícia e eu tínhamos nossas diferenças, é verdade, mas nunca houve confronto direto. Pelo menos não que eu soubesse. Na manhã seguinte, liguei para minha amiga Regina. Após ouvir meu relato entrecortado por soluços contidos, ela disse algo que mudou minha perspectiva. Jurema, você sempre colocou os outros na frente de si mesma. Sempre abriu mão dos seus desejos pelos desejos dos outros. E no final, o que ganhou? É hora de pensar em você. Vá para Búzios sozinha. Aproveite sua viagem. A princípio, a ideia me pareceu absurda. O que uma senhora de 67 anos faria sozinha numa cidade turística? Mas quanto mais pensava nisso, mais a ideia ganhava força. Por que não? Eu tinha saúde, recursos financeiros e, pela primeira vez em muitos anos, tempo livre. Liguei para o agente de viagens, Lucas, e refiz minha reserva para um quarto individual. Nos dias que se seguiram, uma estranha empolgação começou a crescer dentro de mim. Comecei a pesquisar atividades que poderia fazer sozinha em Búzios. Encontrei grupos de caminhadas para a terceira idade, aulas de pintura ao ar livre, passeios de barco. Comprei roupas novas, um chapéu de palha elegante e até mesmo um maiô novo, o primeiro em quase uma década. Na manhã do domingo, dia da viagem, acordei antes do despertador. Minha mala estava pronta desde a noite anterior. Chamei um táxi e segui para o Aeroporto Internacional de Confins com o coração leve, imaginando os dias tranquilos que teria à minha frente, longe das preocupações familiares. O aeroporto estava movimentado como sempre aos domingos. Entreguei minha bagagem no check-in e segui para a fila da segurança. Foi então que meu mundo virou de cabeça para baixo mais uma vez. Na fila para o mesmo voo, a poucos metros de mim, estavam Fernando, Patrícia e Mateus, com suas malas rindo despreocupadamente. Meu filho, que há 3 dias havia me dito que a viagem estava cancelada, estava prestes a embarcar para o mesmo destino. A única diferença
é que eu não estava incluída nos planos. O choque inicial foi tão grande que pensei em me aproximar, confrontá-los ali mesmo, no meio do aeroporto. Imagino que teria sido uma cena e tanto, mas algo dentro de mim, talvez aquele mesmo instinto de sobrevivência que me ajudou a criar um filho sozinha e a construir uma carreira, me fez recuar. Escondi-me atrás de uma coluna e observei a cena, tentando processar o que estava acontecendo. Eles não haviam cancelado a viagem, apenas tinham me cancelado da viagem. A compreensão dessa verdade foi como um segundo golpe, ainda mais doloroso que o primeiro. Não era apenas uma questão de quererem um tempo a sós, era uma mentira deliberada, uma exclusão planejada. Enquanto os observava, vi Mateus mostrar algo no celular para os pais, provavelmente um jogo ou um vídeo. Os três riram juntos. Patrícia ajeitou carinhosamente o cabelo do meu neto, e Fernando passou o braço pelos ombros da esposa. Pareciam a família perfeita que não me incluía. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. A dor continuava lá, é claro, mas junto com ela surgiu algo novo, algo que nunca havia sentido com tanta força: indignação. E com a indignação veio a determinação. Eu não seria apenas a vítima dessa história. Se eles queriam jogar, eu também sabia jogar. Com cuidado para não ser vista, tirei o celular da bolsa e fotografei os três juntos na fila. Era a prova de que eu precisava, caso alguém duvidasse da minha história depois. Em seguida, disquei um número que sabia de cor, o do meu antigo assistente no hotel, que agora era gerente da pousada Brisa do Mar em Búzios, onde suspeitava que Fernando teria feito reserva. Uma rápida conversa confirmou minhas suspeitas. Meu filho havia reservado a suíte master para ele, a esposa e o filho, usando meu e-mail. O anúncio de embarque começou a soar pelos alto-falantes. Enquanto a fila se movia lentamente em direção ao portão, um plano começou a se formar na minha mente. Anos no ramo hoteleiro me deram conhecimentos e contatos que Fernando sequer imaginava que eu tinha. E havia também o detalhe do cartão corporativo que ainda estava no meu nome e que meu filho continuava usando ocasionalmente para despesas maiores, como esta viagem. Um sorriso discreto surgiu em meus lábios enquanto entrava no avião, alguns minutos depois da minha família, tomando cuidado para sentar várias fileiras atrás deles. Eles pensavam que eu estaria em casa, sozinha, provavelmente chorando pela rejeição. Mal sabiam que eu estaria mais perto do que imaginavam, prestes a transformar a tão planejada viagem familiar em algo bem diferente do que esperavam. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela as nuvens que começavam a se formar no horizonte. Uma tempestade se aproximava, tanto no céu quanto na vida do meu filho. E dessa vez, eu não seria aquela que ofereceria abrigo, mas aquela que traria a lição que ele jamais esqueceria. Durante todo o voo para Búzios, mantive meus olhos fixos na nuca do meu filho, 3 fileiras à minha frente. A cada gargalhada que ouvia vinda dele ou do meu neto, sentia uma pontada no peito. Não de tristeza, mas de uma determinação crescente. Por que eles me excluíram dessa forma? O que eu havia feito para merecer não apenas a rejeição, mas a mentira? Essas perguntas martelavam em minha cabeça enquanto o avião cortava as nuvens em direção ao litoral fluminense. Quando a aeromoça passou oferecendo bebidas, pedi um vinho tinto. Nunca fui de beber álcool, especialmente sozinha, mas aquele momento pedia algo para acalmar meus nervos. Enquanto saboreava o líquido encorpado, comecei a observar uma comissária de bordo, Berenice, segundo seu crachá, que parecia me olhar com curiosidade. Após passar algumas vezes pelo meu assento, ela finalmente parou. "A senhora está bem?" perguntou ela em voz baixa, inclinando-se como se ajustasse meu encosto. Parece preocupada. Hesitei por um momento, mas algo no olhar gentil daquela jovem me fez confiar nela. Em sussurros entrecortados, contei a história da ligação, da mentira e da descoberta no aeroporto. Apontei discretamente para a família algumas fileiras à frente. Seus olhos se arregalaram em compreensão e indignação. "Minha mãe tem sua idade", disse ela, apertando levemente minha mão. Se alguém fizesse isso com ela, eu gostaria que ela desse o troco. Quando o avião começou sua descida para o aeroporto de Cabo Frio,
Berenice passou novamente pelo meu assento e deslizou um pequeno papel na minha mão. Era o número do seu telefone, com uma nota. Se precisar de qualquer coisa durante sua estadia, me ligue. Estou de folga nos próximos 3 dias e conheço Búzios como a palma da minha mão. Aquele pequeno gesto de solidariedade me deu forças. Não estava sozinha e tinha um plano começando a se formar. Ao desembarcarmos, tomei cuidado para me manter distante da minha família. Enquanto eles aguardavam suas malas, refugiei-me no banheiro do aeroporto, onde aproveitei para retocar a maquiagem e colocar o chapéu de palha que havia comprado especialmente para a viagem. Um pouco de disfarce não faria mal. Quando finalmente saí, eles já haviam pegado um táxi. Peguei meu celular e liguei para meu amigo Antônio Peixoto. Antônio e eu tínhamos uma história que remontava a mais de 3 décadas, quando ele era apenas um recepcionista no primeiro hotel que administrei em Belo Horizonte. Agora, ele era dono de sua própria pousada em Búzios, a brisa do mar. Antônio? É Jurema. Estou no aeroporto de Cabo Frio. Preciso de um favor urgente. Expliquei rapidamente a situação, enquanto lágrimas teimosas escorriam pelo meu rosto, borrando a maquiagem que acabara de retocar. Jurema, minha amiga, venha para cá imediatamente. Tem um quarto reservado para você. E quanto ao seu filho? Ele fez uma pausa significativa. Deixe comigo. Antônio enviou um motorista para me buscar no aeroporto. Durante o trajeto até Búzios, contei os detalhes do meu plano nascente. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos chamado Sebastião, balançava a cabeça em aprovação. Dona Jurema, a senhora tem todo o direito. Família é sagrada, não se brinca com isso, comentou ele, enquanto contornávamos a belíssima orla de Búzios. Em outras circunstâncias, eu estaria extasiada com a vista das praias de águas cristalinas e o céu azul turquesa. Naquele momento, porém, minha mente estava totalmente focada no plano. Chegando à pousada brisa do mar, Antônio me recebeu com um abraço apertado. Sempre admirei a energia daquele homem, 7 anos mais velho que eu, mas com o espírito de um jovem de 20. Viúvo como eu, Antônio havia transformado uma simples casa de praia em uma das pousadas mais charmosas de Búzios. Seu filho chegou há cerca de meia hora, informou ele, enquanto me conduzia a um quarto no andar superior, com vista para o jardim interno da pousada, e convenientemente para a suíte master, onde Fernando, Patrícia e Mateus estavam hospedados. Dei a eles a suíte que você suspeitava, reservada com seu e-mail, exatamente como você disse. Sentei-me na cama, exausta física e emocionalmente. Antônio trouxe um chá de camomila e sentou-se ao meu lado. Por alguns minutos apenas bebemos em silêncio, observando o entardecer pela janela. Então, tirei o celular da bolsa e mostrei a ele as fotos que havia tirado no aeroporto. Sabe o que mais me dói, Antônio? Não é apenas a mentira. É pensar em todos os outros momentos em que posso ter sido excluída sem saber. Quantas vezes eles fizeram planos às minhas costas? Quantas vezes riram de mim, a velha sogra inconveniente? Antônio apertou minha mão entre as suas, calejadas pelos anos de trabalho duro. Jurema, você sempre foi uma mulher justa. Até demais, às vezes. Sempre colocando os outros em primeiro lugar. Talvez seja a hora de pensar em você. E se esse rapaz precisa de uma lição sobre respeito e honestidade, bem, que seja uma lição inesquecível. Rimos juntos, um riso cúmplice de velhos amigos prestes a embarcar em uma pequena travessura. Em seguida, Antônio pegou seu laptop e o colocou na mesa. Era a hora de colocar o plano em ação. Primeiro, acessamos minha conta de e-mail, a mesma que Fernando havia usado para fazer as reservas na pousada. E, suspeitávamos, para todas as outras atividades da viagem. Como imaginei, encontramos confirmações de reservas para um passeio de barco pela costa no dia seguinte, jantares em 2 dos restaurantes mais exclusivos de Búzios e a locação de um carro para os deslocamentos durante a estadia. Ele usou seu e-mail porque provavelmente recebeu algum desconto por ser sua família, explicou Antônio, navegando pelas mensagens. Você é conhecida no ramo, afinal. Em seguida, acessei o aplicativo do banco no celular. Como suspeitava, Fernando havia usado o cartão corporativo que ainda estava no meu nome para pagar todas as despesas. O mesmo cartão que ele usava ocasionalmente para gastos maiores da imobiliária dele, sempre com minha autorização.
Desta vez, porém, não houve nenhum pedido de permissão. Isso é perfeito, murmurei, sentindo uma mistura estranha de tristeza e satisfação. Ele deixou todas as portas abertas para mim sem nem perceber. O primeiro passo do plano foi o mais simples. Liguei para o banco e reportei o uso indevido do cartão. Não era exatamente uma mentira. Fernando não tinha autorização para usar o cartão para despesas pessoais, muito menos após me excluir da viagem. O atendente foi solícito e, em minutos, o cartão estava bloqueado. Isso cuidará das despesas extras que ele planejava fazer, comentei, enquanto Antônio digitava rapidamente em seu computador. Mas e quanto à estadia? Já está paga. Antônio sorriu, um sorriso que eu conhecia bem de nossos tempos de trabalho juntos. Era o sorriso de quem tinha um as na manga. Deixe a parte da pousada comigo. Conheço cada centímetro deste lugar, cada fiação, cada cano. Se eu quiser que um quarto tenha problemas técnicos, ele terá. Passamos a hora seguinte planejando cada detalhe. As reservas para os passeios e restaurantes foram todas sutilmente modificadas. Não as cancelamos. Isso seria muito óbvio. Em vez disso, alteramos pequenos detalhes: horários, número de pessoas, requisitos especiais. Sabíamos que isso causaria confusão suficiente para arruinar os planos sem levantar suspeitas imediatas. Quanto ao carro alugado, uma ligação de Antônio para um velho amigo na locadora garantiu que o veículo reservado por Fernando estaria inesperadamente indisponível devido a problemas mecânicos. Em seu lugar, eles ofereceriam um modelo inferior, sem ar-condicionado. Um verdadeiro suplício no calor de Búzios. Enquanto finalizávamos nossos planos, ouvi vozes no jardim. Aproximei-me cuidadosamente da janela e vi meu neto Mateus brincando perto da piscina, enquanto Fernando e Patrícia conversavam ao lado, bebendo algo que parecia ser caipirinha. Pareciam tão despreocupados, tão alheios ao pequeno furacão que estava prestes a atingir sua idílica viagem familiar. Por um momento hesitei. Seria correto o que eu estava fazendo? Não estaria me rebaixando ao nível deles, com mentiras e trapaças? Mas então lembrei das palavras de Fernando ao telefone. Minha esposa e eu não queremos você. A dor daquela rejeição renovou minha determinação. No que está pensando, Jurema? Perguntou Antônio, notando minha hesitação. Estou pensando que talvez devêssemos dar a eles um dia de paz. Respondi após um momento de reflexão. Deixá-los acreditar que tudo está bem, deixá-los baixar a guarda. Amanhã começaremos nossa pequena intervenção. Antônio concordou e descemos para jantar no restaurante da pousada. Escolhi uma mesa discreta, no canto oposto ao que minha família ocupava. De onde eu estava, podia observá-los sem ser notada. Mateus, meu neto querido, parecia tão feliz, mostrando algo no celular para os pais. Patrícia sorria. Aquele sorriso controlado e perfeito que sempre me pareceu um pouco artificial. E Fernando, meu único filho, parecia estar em outro mundo, verificando constantemente o celular, provavelmente checando e-mails de trabalho, mesmo durante as férias. Uma pontada de dúvida me atingiu novamente. Estariam eles realmente felizes sem mim? Seria eu apenas um fardo para essa família perfeitamente autossuficiente? Meus pensamentos foram interrompidos quando um senhor se aproximou da minha mesa. Alto, de cabelos grisalhos e um sorriso gentil, ele se apresentou. A senhora me desculpe a intromissão, mas Antônio mencionou que está viajando sozinha. Sou Jorge Cavalcante. Também estou sozinho nesta viagem. Seria uma honra compartilhar a mesa com a senhora, se não se importar. Olhei para Antônio, que observava a cena de longe com um sorriso cúmplice, e entendi que aquela era sua maneira de me dizer que eu não precisava ficar sozinha, observando tristemente minha família. Aceitei o convite de Jorge com um sorriso. Durante o jantar, descobri que Jorge era viúvo há 5 anos, professor aposentado de História, e estava em Búzios para participar de um festival literário que aconteceria na cidade nos próximos dias. Era um homem culto, de conversa agradável, e pela primeira vez desde a ligação de Fernando, me peguei rindo genuinamente. Entre o prato principal e a sobremesa, Jorge me contou sobre seu sonho de abrir uma pequena livraria em Búzios.
um espaço que também funcionaria como café e ponto de encontro para leitores. Seus olhos brilhavam enquanto descrevia os detalhes. As estantes de madeira clara, os sofás confortáveis, o aroma de café recém-coado. O problema é que não entendo nada de administração, confessou ele com um suspiro. Passei a vida inteira entre livros e salas de aula. Negócios são um mistério para mim. Sorri, sentindo uma ideia começar a se formar em minha mente. Uma ideia que ia além da pequena vingança que havia planejado. Uma ideia sobre recomeços. Talvez eu possa ajudá-lo com isso, sugeri, surpreendendo a mim mesma com o súbito entusiasmo. Administrei hotéis por 35 anos. Os princípios básicos de um negócio são os mesmos, seja ele qual for. A conversa fluiu naturalmente para outros tópicos. Livros favoritos, lugares que gostaríamos de conhecer, pequenas histórias de nossas vidas. Em determinado momento, levantei os olhos e percebi que Fernando, Patrícia e Mateus estavam se retirando do restaurante. Fernando me deu uma rápida olhada antes de sair, e por um instante pensei ter visto um lampejo de reconhecimento em seus olhos. Mas ele prosseguiu sem hesitar, levando sua família para a suíte. Após o jantar, Jorge me acompanhou até a porta do meu quarto. Trocamos números de telefone, com a promessa de nos encontrarmos no dia seguinte para um passeio pela Praia da Ferradura. Pela primeira vez, senti que aquela viagem poderia ser mais do que apenas uma lição para meu filho. Poderia ser um novo começo para mim. Entrei no quarto e fui direto para a janela. Lá embaixo, no jardim iluminado, apenas pelas luzes suaves da pousada, a suíte ocupada por Fernando e família permanecia com as luzes acesas. Sombras moviam-se por trás das cortinas. Meu filho e sua esposa, preparando-se para dormir, alheios ao que os aguardava. Peguei meu celular e enviei uma mensagem para Berenice, a comissária de bordo que havia me oferecido ajuda. Expliquei brevemente meu plano e perguntei se ela poderia me encontrar no dia seguinte no café da manhã. Ela respondeu quase imediatamente com entusiasmo. Estarei lá às 8h. Mal posso esperar para ajudar na operação Lição de Família. Em seguida, enviei uma mensagem para Regina, minha amiga em Belo Horizonte, contando os desdobramentos da viagem. Sua resposta veio acompanhada de muitos emojis de risada. Jurema Figueiredo, quem diria? Sempre tão correta e agora planejando essa travessura. Estou adorando esse seu lado rebelde. Me mantenha informada de tudo. Preparei-me para dormir, sabendo que precisaria estar descansada para o dia que viria. Enquanto escovava os dentes, observei meu reflexo no espelho do banheiro. Havia algo diferente nos meus olhos. Um brilho que não via há muito tempo. Não era apenas a determinação de dar uma lição ao meu filho. Era algo mais, algo como esperança. Deitei-me na cama macia, sentindo a brisa marinha que entrava pela janela, os sons da noite de Búzios, o murmúrio distante do mar, o canto ocasional de algum pássaro noturno, a música suave vinda de algum bar na praia, formavam uma espécie de canção de ninar. Antes de adormecer, revisei mentalmente cada detalhe do plano. O bloqueio do cartão já estava feito. As reservas já haviam sido modificadas. Antônio cuidaria dos problemas técnicos na suíte. Berenice me ajudaria com os próximos passos. E Jorge? Bem, Jorge era uma variável inesperada nessa equação, mas uma variável bem-vinda. Amanhã, pensei, enquanto o sono começava a me envolver. Amanhã Fernando começaria a entender que mentiras têm consequências. E talvez, apenas talvez, eu começaria a entender que rejeições podem abrir portas para novos caminhos. Com esse pensamento reconfortante, adormeci, sonhando não com o passado ou com as mágoas recentes, mas com possibilidades futuras que, até então, não tinha ousado imaginar. O despertador nem precisou tocar naquela manhã. Acordei às 6h, revigorada e pronta para iniciar minha pequena operação. Da minha janela, o mar de Búzios brilhava sob os primeiros raios do sol. Uma visão que em outros tempos teria sido suficiente para me encantar. Hoje, porém, meu foco estava em outra coisa. Vesti-me com cuidado, optando por um vestido leve estampado com flores tropicais, um chapéu de palha de abas largas e óculos escuros, um disfarce discreto mas eficiente. Não queria ser reconhecida imediatamente.
caso cruzasse com minha família nos espaços comuns da pousada. Às 7h30, desci para o café da manhã. O restaurante da pousada Brisa do Mar ficava em uma varanda aberta, com vista para o jardim e a piscina. Escolhi uma mesa estrategicamente localizada, atrás de uma grande samambaia ornamental, de onde poderia observar sem ser observada. Não demorou muito para que Fernando aparecesse sozinho. Meu filho nunca foi de acordar cedo, mas suas responsabilidades profissionais acabaram forçando-o a adquirir esse hábito. Observei-o enquanto ele se servia de café e folheava distraidamente alguma coisa em seu celular. De repente, sua expressão mudou. Vi-o franzir o senho, fazer uma ligação e então falar de maneira agitada ao telefone. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele havia acabado de descobrir que seu cartão estava bloqueado. Sorri por trás da minha xícara de café. O primeiro ato da minha pequena peça estava começando. Dona Jurema? Virei-me para encontrar Berenice, a comissária de bordo do voo, sorrindo para mim. Mesmo sem o uniforme, ela mantinha aquela postura elegante, característica de sua profissão. Berenice, que pontual! Por favor, sente-se. Enquanto ela se acomodava, notei que Fernando terminava sua ligação com expressão frustrada e saía apressadamente do restaurante, provavelmente para acordar Patrícia e contar sobre o problema com o cartão. Aquele é seu filho? Perguntou Berenice, seguindo meu olhar. Sim, o próprio. E parece que acaba de descobrir o primeiro imprevisto de sua viagem. Expliquei a Berenice os detalhes do meu plano, que havia aprimorado durante a noite. Ela ouviu atentamente, acrescentando algumas sugestões valiosas. Como moradora de Búzios nas folgas, conhecia cada canto da cidade e cada pessoa influente no comércio local. Vou ligar para meu primo, que trabalha na agência de passeios de barco, ofereceu ela. Ele pode garantir que o passeio que seu filho reservou tem alguns contratempos interessantes. Enquanto conversávamos, vi Jorge Cavalcante entrar no restaurante. Ele me avistou imediatamente e veio em nossa direção, com aquele sorriso gentil que havia me cativado na noite anterior. Bom dia, Jurema. Espero não estar interrompendo. De maneira alguma, Jorge. Esta é Berenice, uma nova amiga. Berenice, este é Jorge, outro viajante solitário que conheci ontem. Os dois trocaram cumprimentos e Jorge juntou-se a nós para o café da manhã. Expliquei brevemente a situação a ele, hesitante no início, temendo sua reação. Para minha surpresa, ele não apenas entendeu como se ofereceu para ajudar. Na minha longa carreira como professor, aprendi que algumas lições precisam ser vivenciadas, não apenas ouvidas, disse ele com aquela voz calma e professoral. Seu filho precisa entender o impacto de suas ações. E quanto a você, Jurema, precisa mostrar a ele que não é uma figurante dispensável em sua vida. Com 3 aliados agora, Antônio, Berenice e Jorge, minha confiança cresceu. Após o café, enquanto Fernando e família ainda estavam na suíte, provavelmente lidando com o problema do cartão, fui com Berenice até a recepção da pousada, onde Antônio nos esperava. Bom dia, conspiradores, brincou ele com aquele humor que sempre apreciei. As modificações nas reservas dos restaurantes estão feitas. A reserva do Mirante do Céu para hoje à noite agora indica uma mesa para 2, não para 3. E no Dom Alfonso, para amanhã, a reserva foi transferida para o nome de Jorge Cavalcante. Perfeito, respondi, sentindo uma mistura de empolgação e um ligeiro remorso. Era estranho estar planejando algo assim contra meu próprio filho, mas então lembrei da frieza em sua voz ao dizer que não me queria na viagem. O remorso desapareceu. E quanto ao carro? Perguntou Berenice. Antônio sorriu daquela maneira conspiratória que me lembrava nossos tempos trabalhando juntos. Acabo de receber a confirmação. O único veículo disponível para eles hoje é um modelo básico, sem ar-condicionado. E para completar, o GPS foi programado para dar direções ligeiramente erradas. Não o suficiente para se perderem completamente, mas o suficiente para darem algumas voltas desnecessárias sob o sol de Búzios. Rimos juntos, imaginando a cena. Nesse momento, ouvi vozes familiares se aproximando. Rapidamente, coloquei meus óculos escuros e me afastei da recepção, puxando Berenice comigo. De uma distância segura, observamos Fernando, Patrícia e Mateus chegando à recepção.
Meu filho parecia visivelmente irritado, gesticulando enquanto falava com Antônio. Mesmo à distância, podia perceber que o assunto era o cartão bloqueado. Patrícia, sempre impecável mesmo em situações de estresse, mantinha aquela postura rígida que sempre me incomodou. Mateus, coitado, olhava para os pais confuso, segurando sua prancha de bodyboard nova, claramente ansioso para ir à praia. Seu neto é uma graça, comentou Berenice. Sim, é a luz da minha vida, respondi com sinceridade. Por um momento, questionei se não estaria prejudicando também Mateus com o meu plano. Mas então lembrei que o objetivo não era arruinar as férias do meu neto, apenas dar uma lição aos seus pais. Talvez devêssemos garantir que ele não seja muito afetado por nossos ajustes. Berenice assentiu, compreendendo minha preocupação. Posso organizar algo especial só para ele? Tenho amigos que realizam uma oficina de surf para crianças. Podemos fazer com que ele seja convidado a participar de graça, enquanto seus pais lidam com os problemas que criamos. Sorri, grata pela sensibilidade dela. Isso seria perfeito. Observamos enquanto Antônio, mantendo sua expressão profissional, explicava a Fernando que, infelizmente, o único carro disponível para a locação naquele dia era um modelo mais básico. Meu filho, sempre acostumado a ter o melhor, visivelmente não estava feliz com a situação. Após alguns minutos de discussão, ele finalmente aceitou as chaves do carro substituto, praticamente arrancando-as da mão de Antônio. A família se dirigiu para o estacionamento, Fernando andando à frente com passos duros, Patrícia ao seu lado tentando acalmá-lo e Mateus seguindo-os cabisbaixo, sua empolgação para ir à praia, claramente diminuída pelo mau humor do pai. Fase 1 completa, comentou Berenice. Agora vamos para a fase 2? Assenti e nos encaminhamos para a saída da pousada. Jorge havia nos esperado do lado de fora, ao lado de seu carro alugado. Um conversível vintage em perfeito estado. Senhorias, sua carruagem está pronta, brincou ele, abrindo a porta para nós. Enquanto nos afastávamos da pousada no elegante conversível, vislumbrei pelo retrovisor minha família, entrando no carro básico alugado. O contraste não poderia ser mais significativo. Eles, desconfortáveis e irritados em um veículo sem ar condicionado. Eu, desfrutando da brisa marinha em um charmoso conversível, acompanhada de novos amigos. Por um instante, senti uma ponta de culpa, mas logo a afastei. Às vezes, as lições mais importantes vêm através do contraste. Nossa primeira parada foi na agência de turismo onde Berenice tinha contatos. Seu primo, Miguel, nos recebeu com entusiasmo depois que ela explicou brevemente a situação. Dona Jurema, pode deixar comigo. O passeio de escuna que seu filho reservou para amanhã vai ser memorável. Ele piscou com um sorriso maroto. Nada perigoso, claro. Apenas alguns pequenos imprevistos que farão dele um passeio inesquecível. Com essa garantia, seguimos para a Praia da Ferradura, uma das mais belas de Búzios. Jorge estendeu 3 cadeiras de praia em um local privilegiado, sob a sombra de coqueiros. E Berenice nos trouxe caipirinhas frescas de um quiosque próximo. A essas férias inesperadas, brindou Jorge erguendo seu copo. E as lições que a vida nos ensina, às vezes da maneira mais inusitada. Relaxei na cadeira, sentindo o sol aquecer minha pele e o som das ondas acalmar meus pensamentos agitados. Era estranho, mas pela primeira vez em anos, sentia-me verdadeiramente presente no momento, não preocupada com o futuro ou remoendo o passado. Havia algo libertador em tomar as rédeas da situação, em não ser apenas uma vítima passiva das circunstâncias. Sabe, comentei com meus novos amigos, durante anos fui a pessoa que resolvia problemas para os outros. No hotel, era eu quem garantia que tudo funcionasse perfeitamente, que todos estivessem satisfeitos. Com meu filho, sempre me esforcei para que ele tivesse tudo o que eu não tive. E agora estou aqui, deliberadamente criando problemas. Berenice riu, um som melodioso que combinava perfeitamente com o ambiente praiano. Às vezes, criar problemas é a única forma de resolver problemas maiores. Jorge concordou, seus olhos refletindo a sabedoria de décadas. Na literatura, os personagens só crescem através do conflito. Sem desafios, não há evolução. Seu filho precisa dessa lição, Jurema.
E você também precisava desse momento para si mesma. Conversamos por horas, compartilhando histórias de nossas vidas, rindo de situações passadas, filosofando sobre o futuro. Jorge contou sobre seus anos como professor, as gerações de alunos que viu passar, os livros que escreveu, mas nunca publicou. Berenice falou sobre suas aventuras como comissária de bordo, os lugares exóticos que visitou, as pessoas fascinantes que conheceu. Por volta do meio-dia, notei um carro familiar estacionando próximo à praia. Era o veículo básico alugado por Fernando. Minha família saiu, visivelmente exausta e irritada. Mesmo à distância, podia ver que Fernando e Patrícia estavam discutindo, provavelmente devido às direções confusas do GPS que os fizeram se perder. Mateus, com sua prancha debaixo do braço, olhava tristemente para o mar, claramente desapontado com o início conturbado do dia. Seu neto parece arrasado, comentou Berenice seguindo meu olhar. Vou resolver isso. Antes que eu pudesse protestar, ela levantou-se e caminhou em direção a Mateus. De onde estava, via abordá-lo com um sorriso amigável, dizendo algo que fez seus olhos se iluminarem. Fernando e Patrícia, ainda absortos em sua discussão, mal notaram a interação. Minutos depois, Berenice retornou. Está tudo certo. Meus amigos da escola de surf vão buscá-lo em meia hora para uma aula gratuita. Disse a ele que foi uma promoção especial da pousada. Sorri, grata pela iniciativa. Pelo menos meu neto teria um dia agradável, independentemente dos transtornos que estávamos causando a seus pais. Ao longo das próximas horas, continuamos nosso dia de praia, ocasionalmente observando Fernando e Patrícia lidando com uma série de pequenos contratempos. A comida do quiosque que pediram estava atrasada, seus guarda-sóis alugados foram, acidentalmente, cedidos a outros banhistas, e o vendedor de água de coco esqueceu de trazer o troco. Pequenas inconveniências que, somadas ao problema do cartão bloqueado e do carro desconfortável, estavam claramente testando a paciência do casal. Enquanto isso, Mateus retornou de sua aula de surf, visivelmente animado, mostrando orgulhosamente a Fernando as manobras que havia aprendido. Foi o único momento do dia em que vi meu filho sorrir genuinamente. Por um instante, senti uma pontada de saudade daquele Fernando menino, que corria para mim com a mesma empolgação para mostrar suas conquistas. Onde estava aquele garoto agora? Em que momento ele se transformou no homem que me excluía de sua vida? No final da tarde, retornamos à pousada. Jorge se despediu com a promessa de nos encontrar para jantar mais tarde. Berenice também tinha compromissos, mas antes de partir, garantiu que a operação continuaria conforme planejado. De volta ao meu quarto, tomei um banho relaxante e me permiti um momento de reflexão. O dia havia sido surpreendentemente agradável para mim, apesar, ou talvez por causa, do objetivo inusitado. Havia algo rejuvenescedor em sentir-me no controle, em não ser apenas a mãe abandonada, mas alguém capaz de agir, de provocar mudanças. Às 7 horas, desci para encontrar Jorge no restaurante da pousada. Ele estava elegante em uma camisa clara e calças leves. Um look típico da atmosfera descontraída, mas sofisticada de Búzios. Jantamos em uma mesa próxima à janela, de onde podia ver o movimento na recepção. Como previsto, Fernando e Patrícia apareceram por volta das 8 vestidos para sair. Provavelmente estavam se dirigindo ao restaurante Mirante do Céu, onde haviam feito reserva. Mateus não estava com eles. Provavelmente haviam arranjado alguém para ficar com ele no quarto, talvez algum serviço de babá da pousada. Acho que eles estão indo para o restaurante agora, comentei com Jorge. Mal sabem que sua reserva foi alterada para uma mesa para 2, não para 3. Jorge sorriu, pegando minha mão por cima da mesa. Você está gostando disso mais do que esperava, não é? Senti minhas bochechas corarem ligeiramente. Talvez há algo libertador em não ser sempre a pessoa boazinha, a mãe compreensiva que aceita tudo. Você merece esse momento, Jurema. Depois de uma vida inteira cuidando dos outros, merece pensar em si mesma. Nosso jantar transcorreu tranquilamente, a conversa fluindo com naturalidade como na noite anterior. Jorge me contou mais sobre seu sonho da livraria Café e me peguei contribuindo com ideias, sugerindo estratégias de negócio, imaginando-me envolvida nesse projeto.
Era estranho e empolgante pensar em um novo começo aos 67 anos. Por volta das 10, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Berenice. Missão cumprida no Mirante do Céu. Eles tentaram jantar, mas a reserva estava para 2 pessoas apenas. Acabaram tendo que esperar mais de 1 hora por uma mesa. E quando finalmente conseguiram, o pedido saiu errado 3 vezes. Estão voltando para a pousada agora de péssimo humor. Mal tinha terminado de ler, quando vi Fernando e Patrícia entrando no restaurante da pousada, visivelmente irritados. Pelo visto, haviam desistido do jantar no restaurante chique e estavam tentando comer algo na própria pousada, antes que a cozinha fechasse. Jorge notou minha distração e seguiu meu olhar. Aqueles são eles? Parecem bastante aborrecidos. Sim, confirmei, tentando não sorrir. Parece que o dia não foi muito bom para eles. Observei enquanto meu filho discutia com um garçom, provavelmente reclamando do horário avançado e da cozinha prestes a fechar. Patrícia, ao seu lado, parecia exausta e derrotada. Por um momento, quase senti pena deles. Quase. Talvez seja a hora de voltar ao quarto, sugeri a Jorge. Não quero arriscar ser reconhecida. Ele concordou e subimos juntos. Na porta do meu quarto, Jorge se despediu com um beijo suave na bochecha. Até amanhã, Jurema. Descanse bem. O segundo dia da operação promete ser ainda mais interessante. Entrei no quarto com um sorriso nos lábios, sentindo-me estranhamente leve. Pela janela podia ver as luzes da cidade e o reflexo da lua no mar. Búzios à noite era verdadeiramente mágica. Antes de dormir, chequei as mensagens no celular. Regina havia escrito, curiosa sobre os desdobramentos do plano. Respondi detalhando os acontecimentos do dia, sentindo um prazer quase infantil ao narrar as pequenas desventuras que havia orquestrado. Deitei-me na cama macia, o som das ondas ao longe, servindo como uma canção de ninar natural. Amanhã seria outro dia de surpresas para Fernando e Patrícia. O passeio de escuna promissado por Miguel certamente seria memorável. E eu continuaria aproveitando minhas férias inesperadamente revigorantes, na companhia de novos amigos. Enquanto o sono chegava, uma pergunta persistia em minha mente. Até quando continuaria com esse plano? Qual seria o próximo passo depois que Fernando e Patrícia tivessem sofrido o suficiente com os imprevistos? Eu não queria apenas vê-los frustrados. Queria uma mudança real, um reconhecimento do erro que haviam cometido ao me excluírem. Mas essa era uma questão para o dia seguinte. Naquele momento, permiti-me o prazer simples de adormecer com um sorriso nos lábios, satisfeita com o dia que havia passado e ansiosa pelo que viria a seguir. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava vivendo no presente, não apenas existindo à sombra da vida dos outros. O segundo dia em Búzios amanheceu com um céu de um azul tão intenso que parecia irreal. Acordei cedo, movida por uma energia que não sentia há anos. Antes mesmo do sol nascer completamente, já estava na varanda do meu quarto, observando o mar calmo e planejando os próximos passos da minha pequena operação. Meu celular tocou às 7 da manhã. Era Berenice. Bom dia, dona Jurema. Tudo pronto para o passeio de escuna. Miguel confirmou que será um passeio, digamos, especial para seu filho e a esposa. Obrigada, Berenice. Você tem sido uma aliada incrível nessa história toda. É um prazer ajudar. Na verdade, estou ligando porque descobri que seu neto, Matheus, comentou com o pessoal do surf que está chateado porque os pais estão brigando o tempo todo desde ontem. Pensei que talvez a senhora quisesse saber. Senti uma pontada de culpa. Meu objetivo era dar uma lição ao meu filho e à nora. Não fazer meu neto sofrer. Precisava ajustar minha estratégia. Berenice, você acha que conseguiria organizar algo especial só para Matheus hoje? Algo que o mantenha ocupado e feliz enquanto os pais estão no passeio de escuna? Claro, posso levá-lo para conhecer o projeto de preservação de tartarugas marinhas. As crianças adoram e ele estaria aprendendo algo importante. Seria perfeito. Após desligar, desci para tomar café. No restaurante da pousada, encontrei Jorge já me esperando com um sorriso caloroso. Bom dia, Jurema. Dormiu bem? Como uma pedra. E você? Maravilhosamente. Estou me acostumando rápido a essa vida de férias. Enquanto conversávamos, vi Fernando, Patrícia e Matheus entrando no restaurante.
Meu filho tinha olheiras visíveis e uma expressão de irritação mal contida. Patrícia, sempre impecável, parecia ligeiramente desarrumada, como se não tivesse dormido bem. Apenas Mateus mantinha um pouco de entusiasmo, embora mais contido que o normal para um menino de 12 anos em férias. Jorge notou minha distração e discretamente ajustou sua posição para bloquear a visão que eles teriam de mim. São eles novamente, não é? Parecem exaustos. Sim. O ar-condicionado no quarto deles provavelmente passou a noite alternando entre congelante e desligado, como Antônio prometeu arranjar. Tomamos nosso café tranquilamente. E quando minha família se retirou, Berenice apareceu para se juntar a nós. Ela trazia notícias frescas. O passeio de escuna está marcado para as 10 horas. Eles acabaram de confirmar a presença na recepção, incluindo Mateus. Mas não se preocupe, já falei com Miguel. Assim que chegarem ao cais, ele vai sugerir que Mateus participe do programa especial para crianças que, coincidentemente, acontece hoje. O tal projeto das tartarugas. Perfeito, respondi, sentindo-me aliviada por saber que meu neto teria um dia agradável, independente do que acontecesse com seus pais. Passamos a manhã caminhando pela cidade. Jorge, que já havia estado em Búzios várias vezes, mostrou-me pequenas galerias de arte escondidas em ruelas de paralelepípedos, lojas de artesanato local, onde os próprios artesãos trabalhavam à vista dos clientes e, finalmente, um pequeno imóvel à venda que ele acreditava ser perfeito para sua livraria café. "O que acha, Jurema? É o lugar certo?" perguntou ele, os olhos brilhando de expectativa. O espaço era encantador. Uma casa colonial de esquina, com janelas amplas, um pequeno jardim interno e uma vista parcial para o mar. Imaginei prateleiras de madeira clara, contra as paredes brancas, sofás confortáveis espalhados estrategicamente, o aroma de café recém-passado, misturado ao cheiro inconfundível de livros. É perfeito, Jorge. Tem personalidade, mas também potencial para se transformar exatamente no que você imagina. Seu sorriso, ao ouvir minha aprovação, foi como um raio de sol. Havia algo profundamente gratificante em ser parte do sonho de alguém, em ser valorizada por minha opinião. Quando foi a última vez que Fernando havia me pedido conselhos sobre algo importante? Não conseguia me lembrar. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era Miguel, o primo de Berenice. "Dona Jurema, tudo ocorrendo conforme o planejado. Seu neto está adorando o projeto das tartarugas. Quanto ao passeio de escuna, bem, digamos que seu filho e a esposa não estão tendo o melhor dia de suas vidas. O que está acontecendo exatamente? A escuna está, coincidentemente, com a menor tripulação possível hoje, o que significa serviço lento. O sistema de som que normalmente toca música, ambiente está quebrado, substituído por um guia turístico, extremamente entusiasmado, que não para de falar sobre a história geológica de cada pedra que avistamos. Ah, e o lanche servido a bordo inclui camarão que, segundo minha equipe, a dona Patrícia comentou ter leve alergia. Ri imaginando a cena. Minha nora, sempre tão controladora, presa em um barco por horas, sem poder escapar de um guia tagarela, possivelmente desenvolvendo uma leve urticária pelo camarão. "E tem mais", continuou Miguel. "A previsão era de mar calmo hoje, mas inexplicavelmente, a escuna escolheu uma rota onde o mar está particularmente agitado. Nada perigoso, claro, apenas desconfortável." Agradeci a Miguel e desliguei, sentindo uma mistura de satisfação e aquela pontada persistente de culpa. Estava indo longe demais? Talvez. Mas então lembrei das palavras frias de Fernando ao telefone, e a culpa se dissipou. Jorge e eu almoçamos em um pequeno restaurante à beira-mar, onde a chefe, uma senhora italiana que havia se apaixonado por Búzios há décadas, preparava pessoalmente cada prato. A comida era simples, mas extraordinária. O tipo de experiência autêntica que dificilmente se encontra em guias turísticos. "Então", disse Jorge, enquanto saboreávamos um tiramisu caseiro de sobremesa, "qual é o próximo passo do seu plano?" Hesitei. Realmente não havia pensado muito, além de causar pequenos transtornos para Fernando e Patrícia. Qual era meu objetivo final? Queria apenas que sofressem por alguns dias? Ou havia algo mais profundo que buscava? Para ser sincera, Jorge, não sei bem.
Parte de mim quer continuar criando esses pequenos caos na viagem deles até o último dia. Outra parte talvez queira um confronto, uma explicação. Jorge cobriu minha mão com a sua. Seu toque era quente, reconfortante. Você merece uma explicação, Jurema. E mais do que isso, merece um pedido de desculpas. Suspirei, sentindo o peso de décadas de relacionamento com meu filho. Não tenho certeza se algum dia receberei isso. Fernando sempre foi teimoso desde criança. E Patrícia... Bem, ela nunca realmente me aceitou como parte da família. Para ela, sou apenas a sogra inconveniente. Talvez esteja na hora de descobrir a verdade, sugeriu Jorge. Não apenas continuar com as pequenas vinganças, mas realmente confrontá-los, entender por que fizeram o que fizeram. Suas palavras ressoaram em mim. Ele tinha razão. Os pequenos transtornos que estava causando poderiam proporcionar uma satisfação momentânea, mas não resolveriam o problema real. Não me dariam as respostas que eu precisava. Você está certo, mas como? Não posso simplesmente aparecer na frente deles e dizer: surpresa, estou aqui e, aliás, fui eu quem arruinou sua viagem. Jorge sorriu, aquele sorriso sábio que me fazia lembrar que, apesar de sua gentileza, ele havia passado décadas lidando com adolescentes difíceis como professor. Por que não? Às vezes a abordagem direta é a melhor. Sem jogos, sem mais estratégias, apenas a verdade. Considerei sua sugestão. Era assustadora, mas também libertadora. Não teria que continuar me escondendo, planejando pequenas sabotagens. Poderia finalmente enfrentar meu filho, olhar nos olhos dele e perguntar por que, depois de tudo que fizemos um pelo outro ao longo da vida, ele havia me excluído de forma tão cruel. Você tem razão. Vou falar com ele hoje, quando voltarem do passeio. Passamos o resto da tarde caminhando pela praia, conversando sobre tudo e nada. Jorge me contou sobre os livros que havia escrito, mas nunca publicado, principalmente poesias e contos inspirados em suas viagens. Prometi lê-los algum dia, e a maneira como seus olhos brilharam com essa simples promessa me tocou profundamente. Por volta das 4 da tarde, recebemos a mensagem de Miguel. A escuna estava retornando ao cais. O passeio, que deveria ter durado 3 horas, havia se estendido para quase 5, devido a uma série de imprevistos técnicos. Fernando e Patrícia estavam, segundo ele, visivelmente no limite de sua paciência. É hora, disse a Jorge. Vou esperá-los na pousada. Ele apertou minha mão encorajadoramente. Estarei por perto se precisar de mim. Retornamos à pousada Brisa do Mar. E com a ajuda de Antônio, soube exatamente quando minha família chegaria. Escolhi um lugar estratégico para aguardá-los. A varanda da pousada, sentada confortavelmente em uma cadeira de vime, com uma xícara de chá nas mãos. Dali, teria uma visão clara de sua chegada, mas também me sentiria segura em terreno familiar. Não precisei esperar muito. Por volta das 5, um táxi parou em frente à pousada. Mateus foi o primeiro a sair, animado, carregando uma pequena tartaruga de pelúcia. Obviamente, um souvenir do projeto que visitara. Fernando e Patrícia vieram em seguida, ambos com expressões que misturavam exaustão e irritação. Meu filho tinha a pele levemente avermelhada pelo sol e Patrícia parecia ligeiramente inchada, provavelmente a reação alérgica ao camarão. Respirei fundo. Era agora. Enquanto eles se aproximavam da entrada, me levantei e caminhei até a escada que levava ao jardim da pousada. Posicionei-me de forma que seria impossível não me verem. Fernando foi o primeiro a me notar. Seus olhos se arregalaram em choque, e ele parou tão abruptamente que Patrícia esbarrou nele. Mãe! A surpresa em sua voz era evidente. O que você está fazendo aqui? Sorri, mantendo a calma que havia ensaiado mentalmente por horas. Olá, Fernando, Patrícia. Mateus, querido, que coincidência nos encontrarmos aqui, não é mesmo? Mateus correu até mim, abraçando minhas pernas com entusiasmo. Vovó, você também veio para Búzios, isso é demais! Abracei meu neto, sentindo um amor tão grande que quase doía. Ele, pelo menos, estava genuinamente feliz em me ver. Fernando, continuei, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Acho que precisamos conversar. Em particular, Patrícia parecia tão chocada quanto meu filho, mas rapidamente se recompôs. Mateus,
Vamos para o quarto trocar de roupa. Seu pai e sua avó precisam conversar. Agradeci silenciosamente pela atitude inesperadamente sensata da minha nora. Ela levou Mateus para dentro, deixando-me sozinha com Fernando no jardim da pousada. Por alguns momentos, ficamos apenas nos encarando. Meu filho parecia estar tentando processar minha presença ali, conectar os pontos. Finalmente, a compreensão pareceu atingi-lo. Foi você, não foi? O cartão bloqueado, as reservas confusas, o carro, tudo isso. Não vi razão para negar. Sim, Fernando, fui eu. Ele passou a mão pelos cabelos. Um gesto de frustração que reconheci desde sua adolescência. Por quê? Por que fazer isso? É algum tipo de vingança doentia? Vingança? Repeti, sentindo a raiva finalmente aflorar. Você me liga para dizer que não me quer na viagem que planejamos juntos. Depois descubro que a viagem não foi cancelada. Eu é que fui cancelada. E você me pergunta por quê? Fernando teve a decência de parecer envergonhado, mas rapidamente se defendeu. Precisávamos de um tempo só nós três como família. Você não entenderia. Como família? A ironia em minha voz era palpável. E eu não sou família, Fernando? Depois de tudo que passamos juntos, eu sou apenas... o quê? Uma intrusa? Alguém que você pode simplesmente descartar quando se torna inconveniente? Não é tão simples assim, mãe. Então explique. Estou aqui. Tenho todo o tempo do mundo. Explique por que mentir para mim era mais fácil do que simplesmente dizer a verdade. Fernando hesitou, como se buscasse as palavras certas. Finalmente, suspirou profundamente. Patrícia sugeriu que fizéssemos esta viagem sozinhos. Ela acha que você interfere demais em como criamos Mateus. Senti como se tivesse levado um tapa. Era verdade que ocasionalmente eu discordava de algumas decisões deles em relação a Mateus, como a insistência em escolas excessivamente rigorosas ou a agenda sobrecarregada de atividades extracurriculares. Mas sempre tentei expressar minhas preocupações de forma respeitosa. E você concordou com ela? Achou que mentir para sua própria mãe era a solução? Eu não queria magoá-la. Ri amargamente. Bem, isso funcionou perfeitamente, não é? Não me magoou nem um pouco descobrir no aeroporto que meu único filho havia mentido para se livrar de mim. Fernando teve a decência de parecer genuinamente constrangido. Como você descobriu? Que estávamos viajando mesmo após ter dito que não? Vi vocês no aeroporto, Fernando. Estava lá porque decidi vir sozinha para Búzios, apesar da sua mentira. Imagine minha surpresa ao ver vocês três na fila de embarque. Ele fechou os olhos por um momento, como se visualizasse a cena e percebesse o quanto deve ter me magoado. E então, você decidiu arruinar nossa viagem. Não, Fernando. Decidi dar a você uma lição sobre honestidade e respeito. Você usou meu cartão corporativo sem autorização, usou meu e-mail para fazer reservas e depois teve a audácia de mentir para mim. Cada pequeno inconveniente que você enfrentou nos últimos 2 dias foi simplesmente uma consequência direta das suas próprias ações. Fernando ficou em silêncio por um longo momento, processando minhas palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava mais calma, menos defensiva. Você está certa. Foi errado mentir para você. Deveria ter sido honesto desde o início. Não esperava uma admissão tão rápida. Por um momento não soube como responder. Por que, Fernando? Por que chegamos a este ponto? Houve um tempo em que conversávamos sobre tudo. Meu filho suspirou, parecendo subitamente muito mais velho do que seus 42 anos. As coisas mudaram depois que papai morreu. Você transferiu toda a sua atenção para mim e depois para Mateus. Às vezes sinto como se estivéssemos competindo pela atenção do meu próprio filho. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Era assim que ele me via? Como uma competidora pela atenção de Mateus. Nunca foi minha intenção, Fernando. Só queria ser parte da vida de vocês. Parte da família. Eu sei, mãe. Mas às vezes você sufoca. Patrícia sente isso mais do que eu. Ela acha que nunca vai ser boa o suficiente aos seus olhos como esposa, como mãe. Fiquei genuinamente surpresa. Sempre achei que Patrícia me via como uma intrusa, não o contrário. Eu não sabia, nunca percebi que ela se sentia assim. Fernando deu um passo em minha direção pela primeira vez desde o início da conversa. Deveríamos ter conversado sobre isso, em vez de mentir para você.
Foi covarde da minha parte. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O som das ondas ao longe, preenchendo o vazio entre nós. Finalmente, tomei coragem para perguntar o que realmente queria saber. Fernando, você realmente não me quer na sua vida? Meu filho pareceu genuinamente chocado com a pergunta. Claro que quero, mãe. Você é minha família. Só precisamos encontrar um equilíbrio melhor. Estabelecer alguns limites mais claros, talvez. Assenti, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que não havia sido completamente rejeitada. Tristeza por perceber quanto trabalho tínhamos pela frente para reconstruir nossa relação. Eu gostaria disso, respondi honestamente. Gostaria muito de encontrarmos esse equilíbrio. Fernando olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar completamente. Havia vergonha, sim, mas também algo como admiração. Tenho que admitir, mãe, nunca imaginei que você seria capaz de planejar e executar algo assim. Foi impressionante, de uma maneira perturbadora. Sorri, sentindo um estranho orgulho. Passei 35 anos gerenciando hotéis, filho. Resolver problemas complexos e lidar com situações inesperadas era meu dia a dia. Só porque estou aposentada, não significa que perdi minhas habilidades. Fernando balançou a cabeça, um pequeno sorriso relutante surgindo em seus lábios. Então foi você quem bloqueou o cartão e alterou as reservas dos restaurantes e arranjou para que o único carro disponível fosse aquele modelo básico e programou o GPS para dar voltas desnecessárias. E o passeio de escuna hoje? Ah, sim, especialmente planejado para testar sua paciência. Embora tenha me certificado de que Mateus tivesse um dia agradável no projeto das tartarugas. Fernando me olhou com uma expressão que misturava irritação e um relutante respeito. Você percebe que arruinou completamente nossas férias, não é? Considere isso uma lição, Fernando. Da próxima vez, simplesmente diga a verdade. Nesse momento, Jorge apareceu no jardim. Ele havia se mantido a uma distância respeitosa durante nossa conversa, mas agora se aproximava com aquele sorriso gentil que já havia se tornado familiar. — Está tudo bem, Jurema? Perguntou ele, colocando-se sutilmente ao meu lado. — Sim, Jorge. Este é meu filho, Fernando. Fernando, este é Jorge Cavalcante, um novo amigo. Fernando estreitou os olhos, observando nossa proximidade, a maneira como Jorge naturalmente colocou a mão em meu ombro. Um amigo? Sorri, sentindo um calor nas bochechas que não experimentava há décadas. Sim, um amigo. Há algum problema? Meu filho parecia estar processando esta nova informação, esta nova versão da sua mãe, que não apenas havia orquestrado uma elaborada vingança, mas também aparentemente feito amizades significativas no processo. Não, nenhum problema, respondeu ele finalmente. Eu só nunca o vi antes. Nos conhecemos aqui em Búzios, explicou Jorge. Sua mãe é uma mulher extraordinária, sabia? Fernando assentiu lentamente, como se estivesse vendo-me sob uma nova luz. Sim, estou começando a perceber isso. Aquela noite, após o confronto com Fernando, senti como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros. A verdade estava finalmente na mesa, crua e dolorosa como frequentemente é, mas libertadora. Retornei ao meu quarto e observei o céu estrelado de Búzios pela janela, refletindo sobre os rumos inesperados que minha vida havia tomado nos últimos dias. Estava perdida em meus pensamentos quando uma mensagem de texto chegou. Era Berenice, querendo saber como havia sido a conversa com meu filho. Respondi brevemente, agradecendo sua ajuda e informando que finalmente havíamos tido um diálogo honesto. Ela respondeu com um emoji de coração e uma mensagem. Às vezes precisamos criar uma tempestade para limpar o ar, como ela estava certa. Precisávamos daquela tempestade, daquela ruptura, para poder começar a reconstruir algo mais honesto e saudável. Mal tinha terminado de responder quando outra mensagem chegou, desta vez de Jorge. Gostaria de jantar comigo no Mirante do Céu esta noite? Tenho uma ideia que quero compartilhar. Sorri para a tela do celular. A companhia desse homem gentil havia se tornado um conforto inesperado em meio à turbulência emocional desses dias. Aceitei o convite e me preparei para sair, escolhendo um vestido longo de seda em um tom de azul profundo que havia comprado especialmente para a viagem.
mas ainda não tivera oportunidade de usar. Quando desci à recepção, encontrei Antônio sorrindo de maneira cúmplice. Então, a confrontação aconteceu, comentou ele. Fernando acabou de vir aqui pedir que reinstalássemos o ar-condicionado do quarto deles. Parecia diferente, menos arrogante. Acho que conseguimos o que queríamos, respondi. Não se trata de vingança no final das contas. É sobre respeito. Antônio assentiu sabiamente. E quanto ao resto da estadia deles? Pensei por um momento. Vamos deixá-los em paz. Já aprenderam a lição. E quanto a mim? Bem, descobri que tenho meus próprios planos para aproveitar Búzios. Quando saí da pousada, Jorge me esperava encostado em seu carro conversível, elegante em um terno leve. Seus olhos brilharam de admiração quando me viu. Jurema, você está deslumbrante? Senti minhas bochechas corarem como uma adolescente. Aos 67 anos, já não esperava despertar esse tipo de olhar em um homem, muito menos sentir aquele friozinho no estômago quando nossos olhos se encontravam. O restaurante Mirante do Céu fazia jus ao nome. Localizado no ponto mais alto de Búzios, oferecia uma vista panorâmica da cidade e da Bahia. As luzes das casas e estabelecimentos refletiam-se na água escura do mar, criando um cenário quase mágico. Nossa mesa estava estrategicamente posicionada junto à janela, permitindo que apreciássemos toda a extensão daquela vista impressionante. Um violinista tocava suavemente em um canto, complementando a atmosfera romântica do lugar. É difícil acreditar que ontem seu filho e nora tentaram jantar aqui e encontraram apenas frustração, comentei, olhando ao redor do ambiente elegante. Jorge sorriu, erguendo sua taça de vinho. É uma questão de perspectiva, não é? O mesmo lugar pode ser um cenário de frustração ou de magia, dependendo das circunstâncias e da companhia. Brindamos, e a conversa fluiu naturalmente como sempre. Jorge tinha esse dom de me fazer sentir completamente à vontade, de transformar cada assunto em algo fascinante. Falamos sobre livros, viagens, sonhos adiados e, inevitavelmente, sobre o futuro. Jurema, você mencionou várias vezes sua experiência na administração de hotéis, começou ele, após o garçom servir nosso prato principal. E eu tenho este sonho da livraria café, mas confesso que a parte administrativa me assusta. Assenti, começando a entender onde ele queria chegar. Ontem, quando visitamos aquele espaço à venda, algo aconteceu, continuou ele, seus olhos brilhando com entusiasmo. Pela primeira vez, consegui realmente visualizar meu sonho se materializando. E sabe por quê? Porque você estava lá, vendo o potencial junto comigo, contribuindo com ideias práticas que nunca me ocorreriam. É natural, respondi, sentindo-me lisonjeada. Passei décadas transformando espaços em experiências acolhedoras. É quase um instinto. Jorge colocou sua mão sobre a minha, um gesto que já começava a se tornar familiar entre nós. E se pudéssemos unir nossos talentos, sua experiência em administração e hospitalidade, meu conhecimento de literatura e educação? Olhei para ele, surpresa com o que estava sugerindo. Jorge, está me propondo uma parceria de negócios. Estou propondo uma parceria, Jurema, em todos os sentidos da palavra. Meu coração acelerou. Estaria ele realmente sugerindo o que eu pensava? Sei que nos conhecemos há apenas 3 dias, continuou ele, agora segurando minhas 2 mãos. Mas há momentos na vida em que 3 dias podem conter mais significado do que anos inteiros. Encontrei em você não apenas uma mulher admirável, mas alguém com quem compartilho valores, visão de vida e, mais importante, alguém que desperta em mim sentimentos que achei que nunca mais experimentaria após a morte da minha esposa. Senti lágrimas se formando nos cantos dos meus olhos. Quantas vezes, após a morte de meu marido, havia me convencido de que aquela parte da minha vida estava encerrada, que romance, paixão, aquela excitação de conhecer alguém especial eram coisas que pertenciam ao passado? Jorge, eu hesitei buscando as palavras certas. Também sinto algo especial por você. Algo que nem sabia que ainda era capaz de sentir. Mas uma parceria de negócios é um passo enorme. Significaria mudar minha vida completamente. Ele assentiu, compreensivo. Não estou pedindo uma resposta imediata. Apenas quero que considere a possibilidade. O espaço que vimos está à venda.
e tenho recursos para comprá-lo. O que me falta é a experiência para transformá-lo em um negócio viável. E mais importante, me falta coragem para dar esse passo sozinho. Tomei um gole de vinho considerando sua proposta. Era loucura pensar em mudar minha vida aos 67 anos, deixar Belo Horizonte e me mudar para uma cidade turística para abrir um negócio com um homem que conhecera há 3 dias? Provavelmente. Mas não era justamente isso que havia acontecido nessa viagem. Não havia descoberto uma Jurema que eu nem sabia que existia. Corajosa, determinada, capaz de orquestrar planos elaborados e, mais importante, capaz de se colocar em primeiro lugar. Preciso pensar. Respondi finalmente. Não é uma decisão que posso tomar impulsivamente. Tenho uma vida em Belo Horizonte. Tenho meu neto? Claro, disse Jorge, apertando suavemente minhas mãos. Tome o tempo que precisar. Só queria que soubesse que a possibilidade existe e que, independentemente da sua decisão sobre o negócio, meu interesse em você como pessoa, como mulher, não mudará. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera de expectativa e possibilidades. Falamos sobre como seria a Livraria Café, os tipos de eventos que poderíamos realizar, as modificações que o espaço exigiria. Por alguns momentos, permiti-me sonhar junto com ele, imaginando uma vida completamente diferente da que havia planejado para minha aposentadoria. Quando retornamos à pousada, era quase meia-noite. Jorge me acompanhou até a porta do meu quarto. E ali, sob a luz suave do corredor, nos beijamos pela primeira vez. Um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessas. Boa noite, Jurema, sussurrou ele. Sonhe com possibilidades. Entrei no quarto com o coração leve e a mente agitada. Era difícil acreditar que há apenas 4 dias eu estava em Belo Horizonte, arrasada pela ligação de Fernando, sentindo-me rejeitada e sem propósito. Agora estava no meio de uma aventura que nem nos meus sonhos mais ousados teria imaginado. Dormi profundamente e acordei com o sol já alto no céu. Uma mensagem de Jorge me informava que ele precisava resolver alguns assuntos relacionados ao imóvel que havíamos visitado e me encontraria para o almoço. Desci para tomar café da manhã e, para minha surpresa, encontrei Fernando sentado sozinho em uma mesa, aparentemente me esperando. Bom dia, mãe, cumprimentou ele, levantando-se para puxar a cadeira para mim. Um gesto de cavalheirismo que não via há anos. Podemos conversar? Sentei-me intrigada com sua atitude diferente. Havia uma humildade em seu olhar que raramente via. Claro, Fernando, o que foi? Meu filho respirou fundo como quem reúne coragem. Quero me desculpar, de verdade. O que fizemos foi inaceitável e cruel. Assenti, esperando que ele continuasse. Era importante que ele expressasse completamente seu arrependimento, sem que eu facilitasse as coisas para ele. Conversamos muito, Patrícia e eu, após nosso encontro ontem. Percebemos que temos tratado você de maneira injusta há anos, não apenas nesta viagem. Criamos essa imagem de você como uma intrusa, quando, na verdade, você sempre foi apenas uma mãe e avó tentando participar das nossas vidas. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Era exatamente como me sentia, constantemente tentando provar meu valor, meu direito de estar presente. Por que nunca conversamos sobre isso antes, Fernando? Porque é mais fácil se afastar do que confrontar problemas emocionais, admitiu ele. Patrícia e eu não temos sido honestos um com o outro também. Estamos passando por dificuldades no casamento. Esta revelação me pegou de surpresa. Sempre vi o casamento deles como perfeito, estável. Que tipo de dificuldades? Trabalho demais, comunicação de menos, o básico, suponho. Ele deu um sorriso triste. Achávamos que esta viagem nos ajudaria a reconectar, sem distrações externas. Mas percebo agora que usamos você como bode expiatório para nossos próprios problemas. Estendi minha mão através da mesa, cobrindo a dele. Sinto muito por estarem passando por isso. Gostaria que tivessem se sentido à vontade para compartilhar comigo. É irônico, comentou Fernando com um riso sem humor. Passamos tanto tempo tentando manter a imagem de família perfeita que acabamos nos distanciando de quem mais se importa conosco. Ficamos em silêncio por um momento, deixando aquela verdade assentar entre nós. Mateus está sofrendo com isso, continuou Fernando quase sussurrando.
Ele percebe a tensão, claro. Crianças sempre percebem. Ontem à noite, depois que você e Jorge saíram para jantar, ele nos perguntou por que estávamos sempre brigando. Foi como um tapa na cara. Crianças têm esse dom de nos trazer a realidade, comentei, lembrando de como o pequeno Fernando, anos atrás, tinha a mesma capacidade de me fazer enxergar a verdade com suas perguntas inocentes. Ele também perguntou por que mentimos para você sobre a viagem. Disse que sentiu sua falta nos primeiros dias e ficou confuso quando te viu aqui. Não soubemos o que responder. A verdade seria um bom começo, sugeri suavemente. Fernando assentiu. Prometi a ele que a partir de agora seríamos honestos, com você, com ele e entre nós mesmos. Sorri, sentindo uma onda de carinho por meu filho. Apesar de seus erros, havia um homem bom ali, tentando acertar, tentando ser melhor. Então, continuou ele, parecendo um pouco desconfortável. Esse Jorge, vocês parecem próximos. Não pude evitar um sorriso diante de sua tentativa desajeitada de abordar o assunto. Sim, estamos nos conhecendo. Ele é um homem maravilhoso. Professor aposentado, viúvo como eu. Temos muito em comum. Fernando parecia genuinamente curioso agora. E o que vai acontecer quando voltarmos para Belo Horizonte? Vocês vão manter contato? Hesitei, pensando na proposta de Jorge da noite anterior. Era o momento de compartilhar com meu filho os possíveis novos rumos da minha vida? Na verdade, Fernando, Jorge me fez uma proposta interessante ontem à noite. Contei a ele sobre o sonho da Livraria Café, sobre a possibilidade de me tornar sócia no empreendimento, sobre o que isso significaria em termos de mudança para Búzios. Fernando me olhou com uma mistura de surpresa e algo que parecia admiração. Você está realmente considerando isso? Mudar-se para cá, começar um negócio aos 67 anos? Por que não? Respondi, com mais confiança do que realmente sentia. Tenho saúde, experiência e pela primeira vez em décadas, sinto que posso fazer algo apenas porque quero, não porque é o esperado ou conveniente para os outros. Meu filho me observou por um longo momento, como se estivesse realmente me vendo pela primeira vez em anos. Sabe, mãe, depois que papai morreu, sempre pensei em você principalmente como minha mãe ou a avó de Mateus. Esqueci que antes de tudo isso, você é uma mulher, uma pessoa com desejos e sonhos próprios. Suas palavras me tocaram profundamente. Era exatamente como eu havia me sentido nos últimos anos, reduzida a papéis relacionais, sem uma identidade própria. Obrigada por dizer isso, Fernando. O que você vai fazer? Perguntou ele, parecendo genuinamente interessado na minha resposta. Não sei ainda, eu admiti. É uma decisão enorme. Significaria deixar tudo para trás. Minha casa, minha rotina, vocês. Fernando estendeu a mão, segurando a minha. Não seria nos deixar para trás, mãe. Seria começar um novo capítulo. E tenho certeza que Búzios se tornaria rapidamente o destino favorito de férias de Mateus. Ri, imaginando meu neto passando temporadas comigo e Jorge na Livraria Café, ajudando a organizar os livros, talvez até mesmo descobrindo o prazer da leitura que seu pai nunca realmente desenvolveu. Nesse momento, Patrícia apareceu com Mateus. Surpreendentemente, ela se aproximou e me deu um abraço. O primeiro abraço genuíno em anos. Bom dia, Jurema, cumprimentou, usando meu primeiro nome em vez do formal Dona Jurema que sempre usava. Fernando contou sobre sua conversa de ontem. Eu também quero pedir desculpas. Sua sinceridade me pegou desprevenida. Sempre vi Patrícia como uma mulher fria, calculista. Mas talvez, assim como eu havia sido reduzida a mãe ou a avó, eu também a havia reduzido a nora difícil. Obrigada, Patrícia, respondi apertando sua mão. Acho que todos nós temos aprendido algumas lições nesta viagem. Mateus, sem entender completamente as nuances adultas da situação, estava simplesmente feliz por termos todos juntos. Vovó, você vai fazer o passeio de barco com a gente hoje? O papai reservou outro e dessa vez vai dar tudo certo. Olhei para Fernando, que assentiu encorajadoramente. Adoraríamos que você viesse conosco, mãe. Um novo começo, talvez? Claro, respondi sentindo uma onda de emoção. Adoraria. Podemos chamar o seu Jorge também? Perguntou Mateus inocentemente. Ele me mostrou um livro sobre piratas ontem que parecia muito legal. Ri,
surpresa por meu neto já ter estabelecido uma conexão com Jorge. Se ele estiver livre, tenho certeza que adoraria se juntar a nós. Passamos o resto da manhã juntos como uma família verdadeira, não a versão superficial e perfeita que Fernando e Patrícia haviam tentado projetar. Conversamos honestamente sobre nossas expectativas, nossos medos, nossas irritações pequenas e grandes. Foi como se a tempestade que eu havia criado tivesse realmente limpo o ar, permitindo que respirássemos livremente pela primeira vez em anos. Jorge se juntou a nós para o almoço e, para minha surpresa, ele e Fernando se deram surpreendentemente bem. Havia um respeito mútuo e imediato que me aqueceu o coração. O passeio de barco daquela tarde foi tudo que o anterior não havia sido. Tranquilo, harmonioso, alegre. Mateus insistiu para sentar entre mim e Jorge, fascinado pelas histórias que o ex-professor contava sobre as lendas marítimas de Búzios. Patrícia, mais relaxada do que eu jamais a vira, tirava fotos de todos nós, incluindo várias de mim e Jorge juntos. Quando o barco parou em uma pequena enseada para que pudéssemos nadar, Jorge me puxou para um canto discreto. Então pensou na minha proposta? Perguntou ele, seus olhos refletindo o azul do mar. Olhei ao redor, para Mateus brincando na água, para Fernando e Patrícia conversando tranquilamente à sombra, para o cenário deslumbrante de Búzios ao nosso redor. Então olhei para Jorge, para seu rosto gentil que, em apenas 4 dias, havia se tornado tão querido para mim. Sim, respondi, sentindo uma certeza que poucas vezes experimentei na vida. Vamos fazer isso. Vamos abrir a livraria Café juntos. Seu rosto se iluminou com alegria. Tem certeza? É uma decisão enorme. Absoluta, afirmei. Esta viagem me mostrou que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a própria felicidade. Jorge me abraçou, erguendo-me ligeiramente do chão em seu entusiasmo. Rimos juntos como 2 jovens apaixonados começando uma aventura. Naquela noite, durante o jantar, anunciei minha decisão para Fernando, Patrícia e Mateus. Para minha surpresa, foram incrivelmente apoiadores. Já estava na hora de você viver para si mesma, mãe, disse Fernando, erguendo sua taça em um brinde. A livraria Recomeço será um sucesso, tenho certeza. Livraria Recomeço? Repetiu Jorge, olhando para mim. Sorri, corando ligeiramente. Estava pensando nesse nome. Um novo começo para todos nós. Jorge pegou minha mão sob a mesa, apertando-a suavemente. É perfeito, sussurrou ele. Assim como você. 3 meses depois, a livraria Recomeço abriu suas portas em Búzios. O espaço que Jorge e eu havíamos visitado naquele dia se transformou exatamente no que havíamos sonhado. Prateleiras de madeira clara, cheias de livros, cuidadosamente selecionados. Sofás confortáveis espalhados estrategicamente. O aroma de café recém-passado permeando o ambiente. Fernando, Patrícia e Mateus vêm nos visitar regularmente. Nosso relacionamento, embora ainda em processo de cura, está mais forte e mais honesto do que jamais foi. Patrícia e eu descobrimos que temos mais em comum do que jamais imaginamos. E frequentemente trocamos mensagens sobre livros que ambas estamos lendo. Quanto a Jorge e eu, bem, decidimos que a vida é curta demais para esperar. Casamo-nos em uma cerimônia simples na praia, 2 meses após a abertura da livraria. Mateus foi nosso pajem, orgulhoso em seu primeiro terno. Às vezes, quando estou arrumando os livros nas prateleiras ou servindo café para os clientes, paro e observo minha nova vida com espanto. Como uma ligação telefônica dolorosa pôde levar a tanta felicidade? Como uma mentira cruel pôde abrir caminho para tanta verdade? A vida tem um senso de humor interessante, suponho. E quanto àquela viagem turbulenta que planejei arruinar? Bem, acabou sendo a melhor viagem da minha vida. Não pelos lugares que visitei, mas pelas verdades que descobri e pelos novos caminhos que se abriram à minha frente. Aos 67 anos, quando muitos acham que a vida está chegando ao fim, descobri que a minha estava apenas começando. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu desde aquela ligação de Fernando até hoje, percebo como a vida pode mudar completamente em questão de dias. Quando atendi aquele telefonema e ouvi meu filho dizer: "Mãe, não vamos mais viajar",
Minha esposa e eu não queremos você. Jamais imaginaria que essa dor se transformaria na melhor reviravolta da minha vida. Eu poderia ter ficado em casa, chorando pela rejeição. Poderia ter ligado para ele, implorando por explicações ou exigindo respeito. Mas algo dentro de mim, talvez aquele instinto de sobrevivência que me acompanhou durante toda a vida, me fez tomar um caminho diferente. Decidi ir para Búzios sozinha, mostrar para mim mesma que ainda tinha valor, que ainda podia desfrutar da vida sem depender da aprovação dos outros. E então, no aeroporto, veio o choque. Lá estavam eles, meu filho, minha nora e meu neto, prontos para a viagem que supostamente havia sido cancelada. A viagem não fora cancelada. Eu é que havia sido cancelada. A dor daquela descoberta poderia ter me destruído, mas em vez disso, despertou em mim uma força que nem eu mesma sabia que possuía. O plano que elaborei para dar uma lição ao meu filho começou como uma pequena vingança. Bloquear seu cartão, alterar suas reservas, garantir que sua hospedagem tivesse pequenos problemas técnicos. Era a primeira vez na vida que eu colocava minhas necessidades acima das necessidades dos outros. A primeira vez que respondi à dor com ação em vez de resignação. Mas o que começou como vingança se transformou em algo mais profundo. Conheci Berenice, a comissária de bordo que se tornou uma aliada inesperada. Reencontrei Antônio, meu velho amigo, que me mostrou que os laços verdadeiros resistem ao tempo e à distância. E, mais importante, conheci Jorge, um homem que me viu não como a mãe ou a avó, mas como uma mulher completa, com desejos e sonhos próprios. Enquanto meu filho e minha nora enfrentavam um dia após o outro de pequenos desastres cuidadosamente orquestrados, eu redescobria o prazer de simplesmente viver, caminhadas na praia, conversas profundas, o entusiasmo de planejar algo novo, experiências que eu havia esquecido que existiam, absorvida pelo papel de mãe e avó que havia assumido como minha única identidade. O confronto com Fernando foi inevitável e necessário. Quando finalmente nos encontramos face a face no jardim da pousada, quando finalmente coloquei em palavras a dor da rejeição e da mentira, algo mudou entre nós. Pela primeira vez em anos, conversamos honestamente. Pela primeira vez, meu filho me viu como uma pessoa, não apenas como sua mãe. E eu, pela primeira vez, compreendi que ele também estava lutando com seus próprios demônios, com as pressões de um casamento em crise, com o peso de corresponder às expectativas. Aquele momento de verdade abriu caminho para a cura. Não apenas entre mim e Fernando, mas entre todos nós. Patrícia, que eu sempre vi como fria e distante, revelou-se apenas insegura, temerosa de nunca ser boa o suficiente aos meus olhos. Mateus, meu precioso neto, mostrou uma sabedoria além de seus anos ao nos lembrar da importância da honestidade e do respeito mútuo. E então veio a proposta de Jorge. Um novo começo, uma nova vida, um novo propósito. Aos 67 anos, quando muitos acreditam que a vida está se encerrando, descobri que a minha estava apenas começando. A decisão de deixar Belo Horizonte para trás, de iniciar um negócio em uma nova cidade, de abrir meu coração para um novo amor, não foi fácil, mas foi a decisão mais autêntica que já tomei. Pela primeira vez, escolhi baseada não no que os outros esperavam de mim, mas no que eu desejava para mim mesma. A Livraria Recomeço é mais do que um negócio. É um símbolo de tudo que aprendi naquela viagem. É um lembrete diário de que nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para exigir respeito e honestidade nas relações. Hoje, quando Fernando, Patrícia e Mateus vêm nos visitar, somos realmente uma família. Não a versão polida e superficial que fingíamos ser, mas pessoas reais, imperfeitas, honestas umas com as outras. Jorge se tornou não apenas meu marido, mas um amigo para meu filho, um avô de coração para Mateus, um companheiro de leituras para Patrícia. Se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja enfrentando sua própria versão dessa história. Talvez tenha sido rejeitada, magoada, deixada de lado por alguém que ama. Talvez esteja se perguntando se ainda há espaço para recomeços na sua vida, se há possibilidade de transformar dor em crescimento.
rejeição em libertação. Minha resposta é um sonoro sim. Não importa a sua idade, não importa quão dolorosa seja a situação, sempre existe a possibilidade de um novo caminho. Sempre existe a possibilidade de escolher a si mesma, de exigir o respeito que merece, de encontrar alegria mesmo nos momentos mais inesperados. Esta não é apenas a história de uma mãe que foi rejeitada pelo filho e decidiu se vingar. É a história de uma mulher que redescobriu seu valor, que aprendeu que estabelecer limites não é egoísmo, é autopreservação. É a história de uma família que precisou se quebrar para se reconstruir de forma mais verdadeira. É uma história sobre honestidade, coragem e a capacidade humana de transformar até mesmo as situações mais dolorosas em oportunidades de crescimento. Compartilho essa experiência porque acredito que pode ajudar outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe nos comentários sua própria experiência de recomeço. Como você lidou com a rejeição? Como transformou dor em crescimento? Sua história pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E se esse conteúdo foi valioso para você, por favor, considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Aqui compartilho não apenas minhas experiências pessoais, mas lições que aprendi ao longo de uma vida inteira. Cada inscrição me motiva a continuar, a dividir mais histórias que possam tocar corações e mudar perspectivas. Dar um like também ajuda imensamente o canal a alcançar mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. E seus comentários são a alma desse projeto. Leio cada um deles, respondo sempre que posso e muitas vezes encontro inspiração para novos vídeos nas suas palavras. Se puder, ative também o sininho para ser notificado quando novas histórias forem publicadas. Estou compartilhando conteúdo novo várias vezes por semana, sempre com o objetivo de inspirar, confortar e oferecer novas perspectivas. Por fim, quero falar sobre algo muito importante para dar continuidade desse canal. Produzir esses vídeos exige tempo, dedicação e recursos. Se minhas histórias têm feito diferença na sua vida, e se você tiver condições, considere apoiar o canal através da função Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Cada contribuição, por menor que seja, me ajuda a cobrir os custos de produção e a trazer conteúdo de qualidade diariamente para vocês. Esse suporte financeiro é absolutamente essencial para que eu possa continuar compartilhando essas histórias que tanto amo contar. Lembre-se sempre, a vida raramente segue os planos que fazemos para ela, mas muitas vezes os desvios inesperados nos levam exatamente para onde deveríamos estar. Foi assim comigo, quando uma ligação dolorosa me levou a uma das maiores aventuras da minha vida. E pode ser assim com você também. Obrigada por me acompanhar nessa jornada. Espero encontrar vocês no próximo vídeo com mais uma história do Vovó Lembrou. Até lá, lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher a felicidade. Nunca é tarde para transformar uma história de rejeição em uma história de renascimento. Agradeço de coração a todos que assistiram até aqui, a todos que comentaram, curtiram e compartilharam. Vocês são a razão desse canal existir. E um agradecimento especial àqueles que apoiam através do Valeu Demais. Seu gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias como essa diariamente. Nos vemos em breve, com mais memórias e lições para compartilhar. Aquele abraço apertado da vovó para cada um de vocês.